Olá, meus amigos, boa noite. Muito feliz de estar com vocês em mais uma live do Papo de Fé. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando. Compartilhem a nossa live. Tenho certeza aí que vai ser bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Nossa maravilhosa convidada Ciserônica já vai estar aqui conosco. Eu tive alguns probleminhas com a internet. Ao vivo acontece isso mesmo, gente. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos chegando aí com força total. Fernandinha, linda, minha amiga, que Deus te abençoe. Que bom te ver aqui. Ô, gente, enquanto vocês estão chegando, pastora Thaís, minha amiga, que bom que você tá aqui também. Ei, gente, Marcinha, tanta gente linda chegando aí, minhas amigas, pessoas especiais que têm caminhado comigo. Como é bom, em meio às lutas, em meio às dificuldades, a gente ter essa rede de apoio, essa rede de amigos que caminham com a gente, que são um conosco, é bom demais. E enquanto vocês estão chegando, eu gostaria de compartilhar com vocês, minha prima Yasmin tá aí também, beijo minha lindona. Gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou ao meu coração, como a gente faz sempre aqui na live, uma palavra bem curtinha para a gente começar. E eu estava pensando um pouquinho sobre os atletas, né? Às vezes um atleta, ele se prepara o ano inteiro, dia após dia, horas e mais horas do seu dia de dedicação, de preço sendo pago, de sacrifício, de renúncia, tantas renúncias, para ele ser provado em alguns minutos, né? Então, eu fico trazendo isso para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus. Eu acho tão interessante como isso acontece com a gente, com nós que somos cristãos, que vivemos pela fé. A gente passa anos, a gente passa uma vida inteira se preparando, se fortalecendo no Senhor, para que quando o dia da provação bata na nossa porta, a gente possa estar pronto, totalmente habilitado para enfrentar cada desafio. Que a gente não seja como um atleta despreparado, que não sabe lidar com as perdas, que não sabe lidar com os desafios, com os momentos de inconstância, de instabilidade, com os momentos inesperados, com as surpresas dos desafios, que a gente não seja como esse atleta despreparado, que não está emocionalmente pronto para enfrentar aquela provação, aquela prova que se apresenta diante de nós, mas que a gente possa estar preparado sim, para vencer cada desafio, com o nosso emocional conectado com a cruz, conectado com o alto, que a gente possa ter inteligência, principalmente emocional, para vencer cada desafio. Sabe por quê? Muitas vezes é no nosso emocional que a gente tropeça. Muitas vezes a gente sabe muitas coisas, a gente sabe como se posicionar, a gente se preparou, mas o nosso emocional não está pronto. Que a gente possa buscar forças em Deus, buscar inteligência emocional em Deus, sabedoria em Deus, para olhar para cada provação como uma oportunidade, para saber ganhar, para saber perder e saber que perdas não são problemas, são oportunidades da gente se preparar ainda mais, da gente se preparar e buscar estratégias novas, diferentes. Nunca olhar isso como algo que fugiu do nosso controle ou como uma perda. Não, que a gente possa olhar para esses momentos de luta como oportunidades. A gente está cada vez mais forte. Os maiores testemunhos de vitória são frutos de muitas e muitas aparentes derrotas. Seja como um atleta preparado. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Que no dia da angústia, a tua força se revele. Que no dia da angústia, a tua aliança com Deus se revele, a aliança de Deus contigo se manifeste também. No nome de Jesus. Porque provações e lutas todos nós vamos passar. A diferença está no nosso posicionamento, está na maneira com que a gente vai passar por cada um dos desafios e das lutas que se apresentam diante de nós. Amém? E eu gostaria de orar para que a gente possa chamar a nossa convidada, a querida Ciserônica, essa mulher de Deus que eu tive a honra de ser ministrada presencialmente por ela, de abraçá-la, de receber a unção que é sobre a vida dela de pertinho.
E eu posso garantir para você que vai ser um divisor de águas essa live aí na tua vida, que vai ser um marco na tua história. Abra o teu coração, porque a cada live do Papo de Fé, Deus tem derramado gotas de bênçãos sobre nós, generosas porções de bênçãos sobre nós. E se você tiver com o coração aberto, se você estiver disposto, se você desejar, a sua taça vai encher até transbordar. No nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então, para a gente chamar a nossa convidada. Se você puder compartilhar com algumas pessoas da sua lista, aí faça isso. A entrega tá bem devagar hoje aqui no Insta, mas se você se colocar à disposição de Deus, eu tenho certeza que essa live vai alcançar muitas pessoas, amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos declarar, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas. Fala, ministrar aos nossos corações, derramar sobre a nossa vida. Rasga os céus, Senhor. Vem de encontro a cada necessidade do nosso coração. Visita cada família aqui representada. Traz paz, traz saúde, Senhor. No nome de Jesus. Que não seja a gente a ministrar, Senhor, mas que o Senhor ministre sobre nós. Que nós possamos ser, ó Deus, como atletas preparados para o dia da aprovação. Que a gente possa estar fortalecido, que a gente possa estar posicionado da maneira certa, com as nossas emoções, Senhor, em total controle, Deus, com inteligência emocional para vencer cada desafio e converter tudo aquilo que parece problemas em oportunidades, ó Deus, no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, derrama sobre nós, manifesta a tua glória, no nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Aí onde você está, diga amém, Senhor. Eu recebo, é para mim. Ei, Priscila, Deus vai derramar algo precioso na tua vida nessa noite, no nome de Jesus. Tanise, minha amiga linda, Deus te abençoe. Já chamei a nossa convidada, ela já está chegando aí. Compartilhe essa live, interaja ao longo da live com a gente para que o Insta possa entregar para o maior número de pessoas, porque eu creio que hoje é noite de bênção na nossa vida, hoje é noite de milagre. O Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor não perde o controle. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é fiel. Ainda que tudo pareça bagunçado, ainda que tudo pareça perdido, no final você vai ver que tudo cooperou para o seu bem, que tudo cooperou para a sua vitória, que tudo cooperou para a sua conquista. No nome de Jesus. Deixa eu chamar mais uma vez a Cicerônica. Eu acho que ela não está conseguindo entrar, mas agora vai dar certo, gente. No nome de Jesus. Fernandinha, é isso aí. Às vezes a gente está cozinhando, está lavando a louça, mas está recebendo. Ei, gente, como Deus fala comigo na hora que eu estou lavando a louça. Se vocês soubessem, é o meu minutinho ali de silêncio, que eu penso tanta coisa, que Deus fala comigo de forma tão especial. Façam isso mesmo, viu, gente? O importante é a palavra estar sendo ministrada. Deixa eu ver aqui, acho que a Cicerônica não está conseguindo entrar. Acontece, gente, ao vivo é desse jeito. Ela já está aqui com a gente. Deixa eu tentar chamar mais uma vez. Deixa eu ver se agora dá certo. Meu Deus, olha, enquanto ela está entrando aí, enquanto ela está chegando, não posso deixar de comentar com vocês, com todo respeito a quem pensa diferente, com com todo respeito à democracia, mas eu quero falar algo sobre as nossas eleições. Você que está aí comigo, né? Tenho certeza que você que estava numa expectativa e de repente se frustrou, quero te dizer que o resultado das eleições foi muito bom, gente. Elegemos aí a maior parte dos governadores, dos deputados. Isso é uma grande conquista para um primeiro turno. É algo realmente inesperado. Deixa eu te chamar de novo, minha amiga. É algo realmente que surpreendeu a oposição, né? Então, que a gente possa que a gente se levante agora com mais força, com mais garra para um segundo turno aí de conquista em defesa da família, em defesa dos princípios e valores de Deus, confiando que o Senhor está à frente de todas as coisas e cumprindo o nosso papel. Minha amiga linda, glória a Deus! Vocês estão
Isso. Hoje a gente tá fazendo tudo aqui na gambiarra. Amiga do céu, hoje aqui a resistência com essa internet, tá? Que só Jesus, mas vai dar certo. No nome de Jesus, toda a resistência está quebrada, derrotada, anulada, e nós vamos conseguir rasgar esses céus aí para o Senhor derramar tudo que Ele te entregou, tudo que Ele tem para as nossas vidas. No nome de Jesus, seja muito bem-vinda, amiga. Que honra, que alegria de ter aqui. Ah, obrigada. A alegria é minha. Que bom que deu certo. Gente, que bom, glória a Deus. Eu estava comentando com o pessoal que estava chegando aqui na live, né, um pouquinho sobre as nossas eleições, dizendo que o resultado foi muito bom, é isso aí, é democracia, a gente respeita a opinião contrária, mas não podemos negar, né, quem defende os princípios de família, os valores cristãos, né, a não legalização das drogas, enfim, a preservação da vida. A gente pode declarar que eleger a maioria, né, dos governadores e deputados foi uma conquista inesperada para muitas pessoas. E uma conquista que marcou a história da nossa política, da nossa sociedade. E que no segundo turno a gente vem aí, ó, com força total, sem desanimar, a gente levantando a cabeça e cumprindo cada vez mais o nosso papel, não é verdade? Eu vi muita gente desanimada e eu falei, gente, pelo amor de Deus, não acabou não. Agora é que vai Tá começar. só começando. Uma chance. É verdade, está travando um pouquinho, não consegui te ouvir. Repete para mim aí, amiga. Bem, vocês estão ouvindo bem o pessoal que tá aí? Dá um sinalzinho com a mão assim de legal. Eu tô ouvindo você bem, amiga. Agora eu tô ouvindo também. Deu uma travadinha ali, mas eu tô te ouvindo super bem. E, amiga, eu quero te dar, assim, toda a liberdade para derramar, para deixar Deus te usar, para ministrar sobre as nossas vidas, para orar, para conduzir como o Senhor ministrou teu coração. A gente tá aqui, ó, olha, eu amo assistir o Papo de Fé assim, ó, com a caneta, com o caderno, a moda antiga, porque eu gosto de escrever. E tô aqui assim, olha, sedenta por aquilo que o Senhor vai derramar. Fica à vontade, você tá em casa, Papo de Fé é todo teu. O pessoal tá falando que o meu tá baixo, gente. Fala aí comigo. Ou é o celular de vocês que não tá com volume alto? Fala aí. Ela tá... Tá um pouquinho baixo, mas eu tô te ouvindo bem. E agora, tá melhor? Tá um pouco melhor. Eu acho que Uhum. o meu celular tá sem suporte. E aí ele tava aqui em cima de um negócio que tá prendendo aqui o fone dele. Vocês estão ouvindo melhor? Agora eu tô ouvindo bem melhor. Tá? Então eu acho que é por conta disso. Deixa eu dar um jeito aqui. Peraí, tá, amiga? Eu tenho que dar um jeito para esse celular ficar com o áudio em um lugar Entendi. que não me atrapalhe o áudio dele. Porque ele tá embaixo Isso. do suporte aqui que tá atrapalhando, sabe? Vocês vão falando aí, gente, comigo, tá? Melhorou bastante. Melhorou? Uhum. Agora o fone dele. Essa capinha. Gente, enquanto a Verônica está preparando ali o áudio do celular, quero dizer para vocês, sigam essa grande mulher de Deus. Ela é bênção, ela é bênção. Vê, amiga, se tá ok o áudio. Eu vou falar bem alto! Tá ótimo, tô te ouvindo super bem. Para dar certo, em nome de Jesus, agora vai dar certo. Amém. Ouvindo bem? Quebra tudo para Jesus, amiga. Estão ouvindo bem, pessoal? Muito bem, tá bom. Gente, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ciserônica e conheci a Babi em uma conferência lá no Rio de Janeiro, não foi, amiga? Foi, E bênção demais. Quietinha e a gente começou a conversar e foi muito legal. Deus, ele faz alianças e eu quero glorificar Deus pela vida dessa mulher de Deus que Deus me apresentou. Foi muito bom, é muito bom conhecer pessoas do reino, eu me sinto privilegiada pelo céu por isso. E eu tô muito feliz. Eu não costumo muito entrar aqui em live, quem me segue tá por aqui sabe. É mais quando eu sou convidada e eu venho aqui. Mas é muito bom essa dinâmica de poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração.
aquilo que o Senhor tem trazido para esse tempo. É muito bom estar envolvida no reino de Deus nesse tempo. E melhor ainda vai ser conversar com vocês sobre esse tema. O tema que Deus deu a Babi, que é papo de fé. Não é? Falar de fé em um tempo tão oportuno, em um tempo tão exato para falar exatamente dela, porque assim, a fé, para você que está me ouvindo aqui, eu quero trazer essa introdução bem básica. Quando a Babi me chamou, eu disse, meu Deus, as pessoas têm uma visão tão distorcida da fé, as pessoas usam a fé como um amuleto da sorte para conseguir aquilo que querem, né, Babi? É verdade. A fé como amuleto de sorte para conseguir aquilo que querem. Baseado naquilo que Jesus falou, que se você tiver fé como um grão de mostarda, você poderá dizer a esse monte, vai para lá e ele vai, vem para cá e ele vai. E aí você acha que a fé, ela te dá o domínio de que Deus faça aquilo que você quer. Só que quando Deus não faz aquilo que a gente quer, e quando não acontece aquilo que a gente espera, não é? Aí a gente acha, a gente se frustra e acha que a gente não teve fé suficiente para isso. Na maioria das vezes, gente, vocês estão me ouvindo bem, eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem, nisso que Deus vai compartilhar conosco hoje, porque eu sou muito bem edificada com essa palavra, sabe? Eu passei por muita coisa na minha vida, até como eu acho, Yara tá aí, beijo, minha amiga. Até como eu acho que com certeza muitas pessoas que estão aqui ouvindo já passaram. E é muito importante você saber lidar com essa ferramenta, com esse escudo que é a fé, para o dia mau, para o dia que isso vem ser tentado de você. Porque a fé ela é exatamente para isso, ela é para o dia mau. A fé ela é para quando tudo não está indo bem. E não é para fazer acontecer dar certo, e não é para fazer ficar bem, é para você continuar acreditando. Porque Aleluia. fé. Antes de eu entrar aqui na live, eu estava conversando com o meu filho. Marli, um beijo. Estava conversando com o meu filho João, meu filho mais velho, ele tem 12 anos. E ele falou, mãe, tu tá se arrumando pra quê? Eu tava trocando a blusa. E ele disse, vai sair. Eu disse, não, meu mamãe vai fazer uma live. Ele fez, falando sobre o quê? Eu disse, sobre fé. Aí ele fez, aí eu disse, o que é que você entende por fé? Ele fez, a fé é continuar acreditando, é acreditar, é crer. Então, eu acho que é basicamente isso, gente. Porque, assim, a gente tem... É tão bonito a gente olhar a fé do outro quando ele consegue alguma coisa, quando está em posse de vitória de alguma batalha, não é? Quando conquista algo, quando a gente vê alguém sofrendo há tanto tempo por algo e quando consegue, a gente diz, nossa, uau, fulano é uma mulher de fé, fulano é um homem de fé. E a gente sempre mede a fé pelas conquistas, não é isso? Porque a fé ela tem um fruto, sabe? A fé ela tem um fruto, não é? A fé ela tem esse fruto que é as nossas, aquilo que faz a gente ter resultado daquilo que a gente esperava. A fé ela tem esse fruto na nossa vida. Só que eu queria que você não se frustrasse. Eu posso estar falando aqui para pessoas que talvez estejam desanimadas, desesperançosas, frustradas diante de tanto tempo de espera. Porque eu quero falar para você e te lembrar que do mesmo jeito que existem armas para fazer você guerrear e conquistar aquilo que seu coração deseja, aquilo que você tanto espera, também tem armas que são usadas para roubar a sua fé, para roubar a sua esperança. E talvez você esteja nesse embate aí, porque um princípio que eu tenho como base para uma fé é você saber esperar. Porque a fé, ela não faz a gente alcançar tudo que a gente quer no nosso tempo. Ela não realiza o desejo do nosso coração no nosso tempo. E muitas vezes, para a gente alcançar aquilo que a gente quer, para cumprir aquilo que Jesus disse, olha, se você tiver fé suficiente, você vai dar ordem a esse monte. Sai daqui, vai para ali, ele vai. E ele te obedecerá. Só que essa fé que Jesus fala, ela tem que ser uma fé pautada na palavra de Deus, alinhada com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes você está depositando fé em algo que Deus não tem para a sua vida e você vai agradecer a Deus pelo livramento que Ele lhe deu. Lá na frente você vai agradecer. Tem oração, Babi, que eu faço hoje, que eu digo, Deus, obrigada pelo Senhor não ter ouvido a minha oração daquele dia. Obrigado porque o Senhor naquele dia não me autorizou, porque o Senhor não disse sim, obrigada. Então, gente, a gente tem que ter essa percepção. A nossa fé ela tem que estar fundamentada em Deus para o nosso relacionamento com Ele. A nossa fé ela tem que estar viva no dia da perca. A nossa fé ela tem que estar ardendo no dia da angústia. A nossa fé ela tem que se sobressair no dia mau. A fé ela não é para o dia mau, ela é apesar do dia mau. A fé não é para as coisas estão indo mal. A fé é apesar das coisas estarem indo mal. Você entende?
Às vezes as pessoas têm tanta fé. Eu tenho várias pessoas que perderam pessoas queridas. Eu já perdi, meu Deus, percas enormes. Eu perdi. A minha primeira perca grande na minha vida foi o meu irmão. Eu tenho 2 irmãos e o meu irmão do meio morreu assassinado com 23 anos de idade. E aí a primeira pergunta que você faz é: cadê Deus? Eu encontrei Deus na vida da minha mãe. Eu nem entrei na palavra ainda, gente, mas eu estou trazendo introdução para você entender sobre quando Deus fala sobre fé, para você ter firmamento nisso. Eu encontrei fé na vida da minha mãe, quando ela recebeu a notícia da morte do meu irmão, e minha mãe continuava lá como aquela mulher de fé. Eu lembro que na hora do velório dele deram um remédio para dopar ela, e ela percebeu que estava sendo dopada, e ela na hora olhou para mim e fez: Ciserônica, me dá leite para cortar ali o efeito daquele remédio. E ela começou a tomar leite para cortar, e minha mãe ficou perfeita, em perfeito estado. E não é porque ela estava passando por uma coisa que talvez ela estava anestesiada ali, dopada, não que ela nem conseguiu ser dopada, mas é porque ela era uma mulher de fé. A gente tem que ter fé para aquilo que a gente não espera. A fé, ela alcança aquilo que a gente não espera, mas a gente tem que ter fé para passar pelo tempo dessa espera. Ninguém espera perder um filho, ninguém espera perder um pai, ninguém espera perder alguém que ama, ninguém espera perder um marido. Eu costumo dizer que minha redes sociais, né? E que já conhece um pouco da minha trajetória, eu passei por uma perca na minha vida que eu tive que enterrar o meu casamento. Eu considero isso como um processo de luto, Babi. E eu tive que enterrar o meu casamento. Eu digo que eu sou viúva de um marido vivo, porque eu fui casada e eu tive que enterrar isso, mas ninguém casa para se divorciar. Ninguém casa esperando do outro isso também. Então, a fé, ela é exatamente para isso. Para você utilizar ela nos acidentes, nas tragédias que acontecem e que você não espera. A fé, ela não só serve para você alcançar aquilo que você quer. A fé, ela serve para você passar por aquilo que você não quer. Meu Deus. Entendi. Meu Deus. É muito bom. É Deus que te dá esse respaldo. É Deus que te faz entender. Eu escutei muito isso. Eu escutei muitas pessoas falarem. E não era uma mulher de igreja, e não era uma mulher que vivia no ciclo de oração. E como é que acontece isso na vida dela? Então, eu escutei muito isso. E aí, essas palavras vêm para seus ouvidos ouvirem que não são da parte de Deus, não fazem parte do efatá de Deus para a tua vida. Aquilo que Deus diz efatá para se abrir, é para você ouvir a voz dele, o direcionamento dele. E quando eu via isso, era como algo para me paralisar, para me perguntar: Deus, onde é que você está? Para mim achar que Deus não estava ali. Mas o tempo todo Deus está ali. Apesar do dia mal, apesar da notícia mal, Deus permanece ali com você. Tia Dilma, um beijo, te amo. Gente, então você que está entrando agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu vou deixar uma palavra bem rápida aqui. Todo mundo está me ouvindo bem, né? E eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a sua vida, vai fortalecer a sua vida em Deus, porque a nossa vida tem que ser fortalecida em Deus. Se a nossa vida for fortalecida no nosso trabalho, um dia vai ficar mal. Ela vai oscilar. Se a nossa vida for fortalecida nos relacionamentos que a gente tem aqui na Terra, também vai oscilar. Porque até na nossa própria família a gente tem oscilações. Não é verdade? Não é? Na nossa própria família, naquilo que a gente não escolhe, naquilo que Deus escolhe pra gente. A gente tem oscilações. Então, imagina se a sua vida for pautada naquilo que você pode tocar, naquilo que você pode conquistar. O que você conquista se perde, aquilo que você toca se acaba. Pessoas que estão ao seu redor mudam. Mas se a sua vida for pautada em Deus, a sua vida não muda. A sua vida permanece estável, estabilizada, onde e como Deus quer. Então, eu queria falar para você nessa noite esse entendimento dessa graça de Deus que é manifestada na nossa vida e é pautada em uma fé inegociável, em uma fé inabalável. Pode passar pelo dia mal, não significa que você não tem fé, mas a sua fé vai te fazer passar por esse dia mal. Entende? Vai te fazer chegar lá na frente, vai te fazer ultrapassar e vencer aquilo que você não esperava passar. Então, é tão fácil vir aqui, Babi, e falar de uma vitória. É tão fácil você vir aqui e falar: Deus já me fez passar por isso, e ter um testemunho de vitória para contar. Eu ainda não tenho um testemunho de vitória para contar em relação à minha vida emocional. Eu não tenho. Mas o testemunho de vitória que eu tenho para te dizer é que nesse processo, Deus me faz permanecer estabilizada nele. E isso é maravilhoso. O problema não está com o que acontece na nossa vida, porque nós estamos sujeitos a passar por qualquer situação difícil. Nós estamos sujeitos a passar por percas, por dores, por toda situação difícil que você imaginar. Mas o problema está em como nós vamos passar por isso.
E Deus nos dá uma ferramenta fundamental para passar por esses dias maus, que é a fé. Então, a fé ela não está no que eu falo. A fé ela não está naquilo que eu digo, você vai vencer e creia em nome de Jesus. Não, a fé não está em eu acreditar que Deus pode fazer algo na sua vida. Porque eu acreditar que Deus pode fazer algo na sua vida é até esperança. Tem muita gente que confunde esperança com fé. Eu esperar algo, isso é esperança, gente. Tem gente que acredita com provisão. Elias não precisou de fé para Deus multiplicar o azeite lá da viúva. Deus disse, vai lá. Eu já ordenei. Tá vermelho aqui. Aleluia. Eu já ordenei. Então, Elias não precisou de fé para ser sustentado pelos corvos. Elias não precisou de fé para o corvo chegar lá com carne, para ter água no ribeiro de Querite. Elias não precisou disso. Ele não pediu a Deus, ele foi provisão de Deus. Tem coisa que é provisão de Deus para a tua vida. Tem coisa que é providência de Deus mesmo. Mas a fé, ela vai além. A fé, ela vai além de você acreditar em quando tudo vai mal, enquanto todos dizem que não tem jeito, enquanto até as suas esperanças já estão desfalecendo. O tempo vem para roubar essa sua fé, porque o tempo ele é desgastoso, a espera é desgastosa. As pessoas às vezes perguntam muito isso, sabe? Muito, porque as pessoas, quando vê você passando por uma situação difícil, sempre as pessoas perguntam, acha... Ou em que você está baseado. Tem um exemplo, Babi. Se você está passando por uma situação financeira difícil ou por um dia mal difícil, as pessoas, não, aí tem alguma coisa, aí ela tem recursos de algum lugar. Não consegue entender como você está passando por isso. As pessoas sempre tentam deduzir. Mas quem tem fé firmada e baseada em Deus, passa pelo dia mal sem esperar nas coisas e nas pessoas. Gente, a fé, ela te arranca de um lugar de comodismo. Ela te arranca desse lugar e te faz esperar em Deus. E esperar em Deus é bem desafiador. Esperar em Deus é você, às vezes, não ouvir nada e ver todas as vozes gritando. Esperar em Deus é os seus olhos verem tudo o contrário daquilo que o céu está falando. Esperar Deus, aleluia. o confuso. Esperar em Deus a gente é taxado de louco. Esperar em Deus a gente passa por situações. Você pensa só comigo, gente. É muito complicado. Você tem que ir literalmente para a palavra de Deus e crer nisso que a palavra de Deus está dizendo. Deus não chama ninguém para motivo de vergonha. Deus não chama ninguém para desgraça. Não. Mas e por que Deus faz a gente passar por tantas situações difíceis? Tantas situações, às vezes, até vergonhosas. Não é, amiga? A gente olha para a vida de Maria, que foi ali visitada por um anjo para carregar Jesus em seu ventre. E o mundo não sabia disso, mas ela e José sabiam. Então, aquela mulher, ela foi taxada de tudo. A gente olha para a vida de José, um homem que foi vendido pelos seus irmãos, um homem que, quando chegou no Egito, após ser vendido, foi taxado de estrupador. Então, você olha para a vida de pessoas, gente, que sofreram muito, que foram tirados das suas zonas de conforto e de estabilidade para sofrer por algo maior. Mas esse sofrimento é um processo, não é sofrimento para salvação. Porque nós já fomos comprados. Jesus nos comprou pelo preço maior. E qualquer sofrimento que nós íamos passar aqui na Terra não se compara ao sofrimento que ele passou por nós. Então, tudo vale a pena. Se a fé te faz sofrer, é melhor sofrer com fé do que sem fé. Eu quero trazer para você nessa noite, para não me delongar, lá em 1 Samuel. Eu tenho muito isso comigo. Para mim, particularmente, é uma das histórias que mais me movem na Bíblia em relação à fé. É uma das que mais me trazem vigor em relação a como uma mulher ter fé em tempo de aflição. Uma mulher ter comportamento de fé. Porque a fé também é um comportamento. Tem pessoas que dizem que têm fé, mas não se comportam como pessoas de fé. Tem fé da boca, tem fé naquilo que vai falar. Certo? Mas não tem fé no seu comportamento. E a fé também é um comportamento. Eu quero que você só leia comigo apenas a parte A do capítulo 1 de 1 Samuel. Se você puder, você marca aí na sua Bíblia, tá certo? Capítulo 1 de 1 Samuel. Samuel, capítulo 1, verso 9. Eu vou ler apenas a parte A que diz assim: Então Ana se levantou. Então, Ana se levantou. Se você puder, você marca aí na sua Bíblia. Se você não tem costume de riscar a sua Bíblia, você nota a parte, nota o dia de hoje. Deus está convocando, há uma convocação de Deus para a sua vida. Aleluia.
Eu amo a história de Ana, eu amo a vida de Ana, e falar de fé, para mim, eu posso falar dela, mas eu queria uma palavra específica para essas mulheres, para esses homens, para cada um que vai estar aqui online nessa live hoje com a Babi. E aí Deus me disse, minha filha, ordene, diga às pessoas, faça um grito de clamor, levante-se. Levante-se, que a sua alma entenda o que eu estou falando aqui nessa live. Levante-se. Deus, ele não requer de nós apenas um falar. Deus, ele quer de nós comportamento. Quem tem fé se comporta como uma pessoa de fé, Gabi. Quem tem fé se levanta no dia mau. Quem tem fé se levanta no dia da aflição. Quem tem fé não permanece do mesmo jeito. Eu poderia ir para aquela mulher lá do fluxo de sangue, que uma mulher totalmente de fé também. A mulher já tinha gastado tudo que tinha, já tinha investido todos os seus recursos para a cura daquele fluxo. Mas aí, no momento que ela poderia estar prostrada, poderia ter desanimado, poderia ter perdido a esperança, o tempo poderia ter roubado aquilo que ela acreditava receber, mas ela espera o momento oportuno, e no momento oportuno aquela mulher vai ao encontro de Jesus e dá a sua última chance à sua alma e diz, eu vou tocar a alma. Presta atenção no que eu estou te falando. Eu imagino aquela mulher falando com a alma dela, assim como o salmista Davi fez, alma, escuta, eu vou tocar, e quando eu tocar, eu vou ser curada. Eu sei que tão somente eu tocar ali, eu vou ser curada. Então, a fé, quando a Bíblia fala aqui, então Ana se levantou, Deus está dizendo a mim, a você, a fé, ela requer posicionamento, a fé requer comportamento. Se você não sabia disso, aprenda hoje. Às vezes é tão fácil a gente falar, não, eu creio, eu estou esperando em Deus. Se comporte como uma mulher de fé. Se comporte como um homem de fé. Deus está fazendo isso de você hoje. Às vezes eu acho que pessoas que pensam que Deus só escuta o que a gente fala, mas não vê o que a gente faz. E Deus, ele também tem olhos. Deus, ele não só tem ouvidos, ele também tem olhos. E às vezes Deus não falou ainda aquilo que você espera. Às vezes Deus não agiu ainda naquilo que você espera, porque ele está vendo. Ele não só está ouvindo. Então, eu pergunto a você hoje, eu pergunto à sua alma hoje, o que é que Deus está vendo em você? O que é que o Espírito Santo de Deus enxerga através da sua vida? Porque é tão fácil a gente vir aqui, não é, amiga? Vir aqui uma live, trazer uma palavra de fé para você e dizer, tenha fé. Isso até um coach pode fazer isso na área emocional da sua vida. Mas eu estou dizendo a mim, a você, levante-se, se comporte como uma pessoa de fé. Se comporte, tenha comportamentos de fé, tenha atitudes de fé, tenha ações de fé. Quem tem fé, ele vive fundamentado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela em Provérbios, ela fala, se eu não me engano, é no capítulo 15, que a boa notícia, ela fortalece os ossos. E a boa notícia que eu trago para a sua alma nessa noite é isso. Levante-se, fortaleça os seus ossos com aquilo que o céu está te dizendo. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Um anjo chega diante de Abraão e diz a Abraão que a mulher dele, Sara, vai ter um filho. E a mulher de dentro da sua tenda ri. Preste atenção comigo e não crê na promessa. O tempo já havia se passado e aquela mulher não crê na promessa, na palavra que ela recebe. Maria não estava esperando nenhuma provisão de Deus. Maria não estava esperando visita de anjo. Maria queria só casar. Maria estava prestes a casar. Mas aí chega o anjo com uma notícia do céu dizendo, você está grávida. E Maria diz, seja feita em minha vontade, Senhor. Uma mulher que queria, mas recebeu a notícia e não acreditou. Uma mulher que não esperava, não queria nada. Não estava esperando nada. E recebeu a notícia e abraçou. Agora eu lhe falo sobre uma mulher, a qual a gente leu aqui em 1 Samuel, que não recebeu notícia, queria muito, mas não tinha notícia do céu. Não havia uma notícia do céu sobre a vida dela. Não havia uma palavra profética lançada sobre a vida de Ana. Ana era uma mulher que a Bíblia não fala a descendência dela. O pai dela não era sacerdote, a mãe dela não fala nada. Só fala de Ana. Ana não veio de uma família sacerdotal. Ana não veio de uma família de profetas. Não teve visita de profeta na casa de Elcana e de Ana para dizer que ela ia ficar grávida. Mas apesar dos anos se passarem, Ana continuava crendo. Ana continuava acreditando naquilo que o céu, aleluia, poderia fazer mesmo sem ter dito. Você crê que nessa noite Deus vai fazer coisas na tua vida? Deus vai liberar coisas para a tua vida que você acredita. Aleluia. Que você crê, que você espera, mas que todas as circunstâncias dizem que não.
Gente, presta atenção, eu já vi muita gente pregar sobre Ana e dizer, naquele tempo o homem podia casar com 2 mulheres, poderia fazer isso. Não, o homem não podia casar com 2 mulheres. Naquele tempo, se a mulher não pudesse produzir, porque foi a palavra dada por Deus, a mulher e o homem unir-se e produzirão. Então, o papel da mulher era produzir, o papel do homem era manter a mulher e a casa. Você entende? Ana era uma mulher que ela não tinha ferramentas para exercer o seu papel. Ela já fez tudo o que poderia fazer, mas Ana não conseguia gerar. E o gerar de Ana não dependia de Elcana mais, porque ela tinha o amor dele. Ele não desprezava Ana, pelo contrário, ele amava Ana, mesmo sem ela gerar, mesmo sem ela dar a ele aquilo que ele esperava. Mas o que Ana queria dependia apenas de Deus. Ana olha para trás e eu penso que Ana não tinha em quem se respaldar. Ana não tinha como olhar e dizer assim, Deus, o Senhor visitou Sara na tenda. O Senhor, eu sei que Rebeca recebeu um filho porque Isaac foi lá, colocou a mão na barriga dela e profetizou. Eu não recebi visita de anjo na minha casa. Meu marido não colocou a mão na minha barriga. Não há palavra profética sobre mim. Ana tinha tudo para não crer. Mas Ana foi inserida em um plano divino diante do posicionamento de fé. Mulher de Deus, homem de Deus, presta atenção. Permaneça no altar independente das circunstâncias. Permaneça crendo independente das circunstâncias. Deus não depende das situações que acontecem na tua vida para fazer para ti um plano divino. Deus não depende da condição humana. Deus não depende de nada, porque Deus é soberano e Ele manda em tudo. O sábio, o rei Salomão, disse assim, quem é o rei diante de Deus? Se o coração do rei está na mão do Senhor, o coração do rei perto do Senhor, é Deus quem governa, é Deus quem manda, é Deus quem faz. Então descansa o teu coração, coloca fé no meio dessa tua situação difícil. E talvez a sua fé não seja para você alcançar, mas seja para você passar por aquilo que você não esperava. Nessa noite eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Deus está te dando fé, Deus está aumentando a sua fé. Eu vejo a fé sendo medida na Bíblia. Jesus mediu a fé de várias pessoas. A fé ela não é clean, não é um feitiço, não é uma mágica, não é a fé, é um dom. E aí, a fé como esse dom, a fé também tem frutos, certo? Porque o dom da fé também frutifica, te faz frutificar. Então, é que a fé na sua vida hoje, eu não estou falando da fé salvatória, da fé em Cristo Jesus, não. Eu estou falando da fé que te faz alcançar, da fé que te faz passar, da fé que te faz superar, da fé que a gente precisa ter para ter aflição no mundo e ter bom ânimo. Lembra quando Jesus disse, olha, minha gente, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus já deixou avisado, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a fé que eu tô falando é a fé vitoriosa, é a fé que te faz vencer, é a fé que te faz alcançar, é a fé que te faz superar. Aleluia. Eu não sei se você tá crendo comigo aqui, se você tá entendendo. Eu tô falando para você de uma mulher que não tinha promessa. Tinha uma palavra lançada sobre a sua vida, mas essa mulher alcançou, Ana. E eu quero falar sobre 3 coisas que Ana teve que enfrentar, que foi fundamental para isso. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Precisou enfrentar 3 coisas, Babi. Geise, um beijo, Geise. Geise, minha amiga lá de Portugal. Anne precisou enfrentar 3 coisas. E essas 3 coisas, assim, me mostram um posicionamento e um comportamento de uma mulher de fé. Entre tantas coisas que ela precisou enfrentar, mas eu quero te falar sobre a primeira delas. O tempo. A primeira coisa que Ana teve que enfrentar foi o tempo. Porque o tempo foi passando e Ana não gerava. O tempo foi passando e aquilo que Ana esperava não acontecia. O tempo foi passando e a barriga de Ana não crescia. O tempo foi passando e talvez a Bíblia não me fala. Historiadores lançam estudos, lançam hipóteses, mas a Bíblia não me dá nada. E eu vou falar exatamente o que a Bíblia está falando. Ela não me dá nada respaldado. Mas eu penso que se Elcana chegou a casar com outra pessoa... Muito bem, Gabi, porque os comentários eu acho que tá travando sua live, tá? Eu acho também. Porque a sua internet... Mas eu acho que a minha internet tá legal. O pessoal tava botando assim, legal. Vão botando aí curtindo o coraçãozinho, se tá legal, tá, gente? Botar a mãozinha de legal aí. Do lado, tem como... Daqui a pouco eu ativo de novo, eu boto e tiro para não travar a live. Pronto, tá.
Então, Ana, ela precisou enfrentar 3 coisas. E essas 3 coisas revelam um comportamento de uma mulher de fé. Um comportamento de uma pessoa de fé. Pessoas que têm fé se comportam com fé. Então, Ana, a primeira coisa que ela enfrentou foi o tempo. O tempo não foi suficiente para roubar de Ana o desejo de continuar insistindo, clamando e pedindo. E permanecer no altar. A Bíblia fala que ano após ano, Penina afrontava. Penina ia de afronto, de encontro a Ana com afronta, quando Ana ia ao altar do Senhor. Quando Ana ia na festa, que era anual, com toda a sua família. A Bíblia não fala que Ana afrontava Penina em casa, quando Ana estava lá fazendo as coisas. A Bíblia não fala que durante os dias que se passavam, Penina afrontava. Não. A Bíblia fala que quando Ana ia ao templo todos os anos com a sua família, ela vinha de Ramá e ia para Siló adorar o Senhor no templo. E aí Penina afrontava. A segunda coisa que Ana teve que enfrentar. Gente, isso é tão sério. Isso eu acho que isso é a parte mais crucial na vida de uma pessoa de fé. Você tem que lidar com a afronta. A afronta daquilo que você espera, a afronta da situação difícil que você passa. E toda situação difícil requer um posicionamento. Eu sei que existem dias maus, que não tem como você pedir ajuda a alguém. Eu imagino Eva. Pensa com Eva. Eva não tinha quem pedir ajuda quando ela perdeu o seu filho assassinado. Eva não tinha quem pedir ajuda quando dentro da sua própria casa aconteceu um assassinato, um filho matou o outro. Eva não tem como, Eva não tinha... Eu imagino quem fez o parto de Eva, Babi. Eva não tinha ajuda. Quem ensinou Eva a ser mãe, a amamentar, foi o próprio Deus. Gente, Deus não mudou. O Espírito Santo está na terra. Jesus, ele não deixou a gente desamparado. O Espírito Santo, ele tem resposta, ele tem direção, ele tem ensinamento. Se você não sabe como se comportar diante de uma situação, pergunta ao Espírito Santo. Se você não sabe como falar diante de uma afronta, pergunta ao Espírito Santo. Você tem que saber se comportar diante de tudo que acontece na sua vida como uma pessoa de fé. Porque se você espera acontecer aquilo que você crê, se você espera naquilo que Deus falou que ia fazer, então aguarda com fé. Porque tem uma mulher aqui que estava esperando aquilo que Deus não tinha falado. Tem uma mulher aqui que estava esperando e clamando por aquilo que Deus não tinha dito nada. Ana estava esperando por aquilo que o céu não tinha dito a ela. Você tem ideia do que é isso? E às vezes o céu já te disse, às vezes o céu já falou e já falou de novo, e você continua aí sem crer por conta das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então para, pelo amor de Deus. Para de olhar para o que está ao seu redor e olha para o que Deus te falou. Mesmo diante do sorriso, cara, sem acreditar naquilo que o anjo tinha falado, no capítulo 29, diz assim: Deus executou conforme tinha dito. E Deus cumpriu conforme havia falado. Sara gerou Isaac. Agora eu tô aqui na vida de uma mulher que Deus não falou nada. E o tempo era o desgaste, mas o tempo não foi suficiente para deixar Ana de ir até o altar. Todos os anos Ana ia ao altar. A afronta. A segunda coisa que ela teve que lidar foi a afronta. Foi os disse-me-disses, foi os apontamentos, não só de Ana, mas imagina, não só de Penina, mas todas as mulheres que estavam ali com os seus filhos no templo e passavam-se ano após ano. Eu imagino Penina grávida do seu primeiro filho e as mulheres dizendo: Elcana teve que casar com outra mulher, olha, ela já está gerando. Realmente, Ana não gera, realmente, Ana não tem como gerar. E aí, Elcana casa com essa mulher para que se gere filhos, e os filhos eram gerados. Não tem aquele ditado que a gente fala assim, parece que quanto mais eu oro, mais a situação pior fica. Gente, Ana passou por isso. A Bíblia fala que todos Penina subia ao templo também com seus filhos e filhas. Então era quantitativo, era múltiplo. Não era só um filho, só uma filha, eram filhos e filhas. Então eu imagino que quanto mais Ana orava, mais Penina engravidava. Você entende? Quanto mais Ana orava, mais Penina estava gerando. E Ana lá no seu lugar. Eu quero abrir um parêntese aqui para te dizer uma coisa. Não significa porque você está vendo as pessoas passando na sua frente e alcançando e conquistando talvez aquilo que você queria tanto conquistar. Não que você tenha inveja, mas que você veja acontecer na vida do outro e na sua ainda não aconteceu. Não significa que Deus não está. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida nessa noite. Quando Deus te vê, quando os olhos de Deus olhar para você, o que Deus vai te dar. Você não tem ideia.
será fundamentado, será estabilizado. Preste atenção, os filhos de Aleluia. Penina subiam e desciam todos os anos. Nenhum ficou no templo para ser sacerdote, nenhum ficou no templo, mas o filho de Ana, quando nasceu, além de ser consagrado ao Senhor, foi entregue ao templo, ele se estabilizou lá. Ele não subia e descia todos os anos, ele permaneceu em cima. O que Deus tem para você vai te dar estabilidade. Preste atenção no que Deus está te dizendo através dessa live. Não se confunda, não perturbe o seu coração. Não seja levado pelo tempo. Não seja levado pelas acusações. Não seja levado por nada disso. Não seja levado por afronta. Não seja levado por isso. Permaneça no altar de Deus. Porque aquilo que Deus tem para a tua vida vai te trazer estabilidade. O que Deus tem para a tua vida vai ser inconstante, vai ser constante na presença dEle. Preste atenção no que o Senhor está dizendo nessa noite de segunda-feira. Você que está me ouvindo nessa live, primeira coisa que Ana teve que enfrentar no seu posicionamento de fé foi enfrentar o tempo, suportar o tempo. A segunda coisa foram as afrontas daquelas pessoas que não entendem. E tem aquelas pessoas que tinham que entender. Tem aquelas pessoas que te amam. Tem aquelas pessoas que querem te ajudar, mas não podem. Se fosse por Elcana, Ana não tinha produzido filho? Claro que Ana tinha produzido filho, gente. Elcana amava Ana. Ele olha para ela em um determinado momento, quando eles estavam lá na festa ao Senhor, e ele diz: Ô, Ana, por que você tá com essa carinha tão triste, Ana? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana não responde nada àquele homem. Gente, preste atenção. Para você lidar com o tempo de espera, não significa que você tem que sair falando por aí o que quiser. Para você lidar com a afronta, não significa dizendo que você tem que sair falando o que quiser. É tão difícil isso, e principalmente para mulher. Eu creio que tem mais mulher aqui nessa live. E eu quero dizer isso a você. Os homens me dêem uma interrupção, uma licença. Mas agora eu tenho que puxar a orelha das mulheres. Mais ousar lá, mais ousadas em se expor em determinadas situações. Mulheres têm um equilíbrio. A Bíblia, ela libera através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, que vem germinada na nossa vida através do fruto do Espírito. A temperança que vem do Espírito, que traz todo o domínio próprio que a gente precisa para enfrentar o dia mal. Porque esperar em Deus não significa só lidar com o tempo, não significa só lidar com a afronta, significa lidar também com a boca, com a língua. Significa lidar com a palavra, ela é semente. Aquilo que você fala se planta. E o que é que você tem plantado? E a gente pensa que às vezes aquilo que a gente fala do outro, a gente está plantando na vida do outro. Tá? Não, meu amor. Você está plantando na sua vida. O que é que você tem plantado na sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Aquilo que você libera para o outro vem para você. Então, em nome de Jesus, está me ouvindo nessa live, aprenda a plantar sementes boas. Olha o que Ana fez. Ana não tinha nada para dar resposta a Elcana. Quando Elcana olha para ela e diz: meu amor, vamos conjecturar. Meu amor, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Por que você tá com essa carinha? Ela não quis nem comer. Quando eu tô com fome, babi, eu fico com a cara fechada. O que me deixa chata é fome e sono. Às vezes eu rio muito se eu tiver com sono. Mas fome me deixa com a cara fechada. Se você me ver com a cara fechada, é fome. E aí eu imagino que ela não tinha fome, ela não queria comer. Ela ia pra lá e não comia. E aí, quando o marido dela pergunta isso a ela, porque ela tá daquele jeito, ela não responde a ele. E eu quero te dizer isso, que nem toda pergunta é digna de resposta. Não se apresse em responder. Eita. Silencie. Tem pessoas que não são dignas daquilo que você tem para responder. Tem perguntas que também não têm respostas. Não adianta você dar respostas momentâneas. Não adianta, porque o que Deus vai fazer não se responde agora. Aleluia. O que Deus vai fazer não se responde agora. Deixa os olhos verem. Deixa a boca que falou, que você não produzia, que você não gerava. Deixe ela ver o fruto. Então, e do que Deus vai fazer não vai ser para dar resposta a ninguém. É para Deus manifestar e glorificar o nome dele na sua vida, na sua casa e na sua família. Preste atenção, se Ana fosse uma mulher desaforada, meu Deus do céu. Preste atenção. Ana se retira. A terceira coisa que Ana faz, ela silencia. Eu quero que você aprenda isso nessa noite. Eu vou repetir para ficar gravado no seu coração. O meu posicionamento de fé tem que ser lidar com o tempo. Lidar com a afronta.
e lidar com a minha língua, lidar com a minha boca. Meu Deus. Eu quero que você entenda isso, porque às vezes é tão fácil a gente profetizar, a gente falar em mistério na igreja, é tão fácil a gente ter autoridade na voz. Não é tão fácil. Deus, se você mandar falar, eu falo. Mas se Deus te mandar calar, você cala, meu amor. É isso que Aleluia. porque você profetizar é um dom, mas você controlar a língua é um fruto do Espírito. Meu E o Deus, aleluia, Jesus. fruto revela que eu sou. Dom é aquilo que Deus me dá conforme a sua vontade. Ele dispensa conforme ele quer. Paulo falou, é ele que dá conforme ele quer. Mas o fruto sou eu que gero através do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo que faz gerar o fruto em mim. Fruto fala de quem eu sou. Fruto fala daquilo que eu carrego. Fruto fala do meu íntimo. Fruto fala daquilo que eu sou no meu silêncio. Então, nessa noite, Deus está dizendo a você, saiba ter posicionamento de fé diante do tempo, tenha posicionamento de fé diante da afronta e tenha posicionamento de fé em seu silêncio. Ter autoridade na voz não significa ter fé. Deus está ensinando a silenciar diante de algumas coisas. Ana, ela silenciou, mas ela não silenciou para não fazer nada. O silêncio não significa que você não está fazendo nada. O silêncio não significa que Deus está dizendo a você não faça nada. Fique em silêncio e não faça nada, não. Ficar em silêncio requer uma atitude ainda maior. Requer uma ação ainda maior. Porque o silêncio aqui na terra faz um barulho enorme no céu. O teu silêncio aqui na terra tá fazendo barulho no céu, tá chamando a atenção do inferno. Porque o inferno quer que você grite, o inferno quer que você perca o equilíbrio, o inferno quer que você perca a promessa pelaquilo que você fala, o inferno quer um posicionamento de uma mulher desequilibrada. Porque é tão fácil a gente dizer que tem fé com a língua e às vezes o nosso comportamento mostra uma pessoa desequilibrada. Uma mulher de fé, ela tem posicionamento de fé, e posicionamento de fé requer silêncio. Aprenda a fazer silêncio na terra e chamar a atenção do céu, fazer barulho no céu. Olha o que Ana fez, Ana silencia diante da voz do seu marido. E o seu marido não era ruim, o seu marido amava. O seu marido até merecia que ela o respondesse, né? Mas ela não respondeu. O seu marido até merecia uma gratidão da parte dela. Obrigada, meu amor, pelo seu amor. Eu sei que você é muito bom para mim, mas eu queria tanto um filho. Não, Ana não dá satisfação. Deixa eu te dizer uma coisa, porque às vezes você vai ser incompreendido por quem você ama e por quem te ama. Quem te ama não é obrigado a compreender aquilo que você espera. Quem te ama não está obrigado a entender aquilo que você necessita. Ana foi incompreendida pelo seu marido. Talvez o marido dela olhou para ela e encontrou nela ingratidão. Porque, Ana, tipo assim, eu sou tão bom para você, Ana. Ele estava dizendo, poxa vida, Ana, para que ficar com essa cara? Nem o marido dela entendeu ela. Então, você vai ser incompreendido por pessoas que te amam, por pessoas que querem te ajudar. E aí você não tem que ficar mal-humorado e chato com essas pessoas. O mau humor de Ana, a cara feia de Ana, que ela tava com a cara feia, não era sobre essas pessoas, não era sobre o marido dela, não era sobre nada disso. É porque às vezes a gente guarda tanta coisa dentro da gente. E quando a gente guarda muita coisa dentro da gente vai se fechando e vai ficando duro. O rosto da gente demonstra isso, porque os olhos são a candeia da alma. Eu não sei se você consegue enxergar, às vezes eu chego em ambientes que quando eu falo com pessoas, o olhar dela para mim revela o que ela está carregando. E tem pessoas que estão tão sobrecarregadas de suas dores, guardadas dentro de si, que não tem ânimo mais, não tem alegria mais. Mas Ana te dá uma receita nessa noite. Ana diz, olha, despeja tudo no altar do Senhor. Derrama tudo no altar. Não retém nada para você. Porque Deus se importa com as suas dores. Deus se importa com as suas demandas. Deus se importa com as suas lágrimas. Deus, ele se importa. Eu sei que eu posso estar falando para mulheres aqui que nunca geraram. Eu estou falando de Ana que gerou um filho. Depois de tudo isso que Ana enfrentou, sobre esses 3 posicionamentos de Ana, Ana conseguiu gerar aquilo que ela esperava. Pegue e segure em seus braços Samuel. E eu penso que se Ana fosse uma mulher afrontosa, a primeira coisa que Ana ia fazer no outro ano era subir no templo, gente. E mostrar o filho dela. Todas as mulheres ali, não só a Penina. Mas Ana esperou o menino desmamar. Ana estava no templo clamando quando não tinha a promessa. Quando ela recebe a promessa, ela cuida daquilo que Deus a deu. Cuida daquilo que Deus colocou na sua mão. Às vezes você se esquece. É tão engraçado, Babi. Eu quero abrir um parênteses para isso, que eu já vou encerrar, gente. É 10 horas. Preste atenção. Às vezes a gente clama tanto, pede tanto a Deus algo, e quando Deus dá, a gente fita o olho naquilo que a gente ainda não tem. A gente esquece que a gente sofreu.
para querer, para conquistar aquilo que Deus deu. E aí a gente olha porque poderia melhor. O nosso olhar humano sempre vai fazer isso. A nossa natureza humana sempre vai fazer isso. Que poderia ser diferente, poderia ser melhor. Foi isso que Eva fez. Deus disse, olha, você pode usufruir de tudo que tem aqui. Só não toque aqui nessa árvore, só não coma desse fruto. Havia só um pontinho de limite. Ou seja, a liberdade estava dada, usufrua de tudo. A palavra foi, usufrua de tudo. Há um limite, só um ponto de limite. Mas a gente sempre é acostumado a olhar para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente não pode. E às vezes a gente esquece. Depois que Deus entrega, a gente esquece de todo o sofrimento, de tudo que a gente passou para conquistar. Então, nessa noite, Deus está te fazendo olhar com fé. Não só para essa situação que você tem que conquistar. Não só para essa demanda que você tem que organizar. Deus está te fazendo olhar com fé para aquilo que Ele já te entregou. Porque às vezes, depois que Deus entrega, a gente tem que ter fé para continuar. Lembra daquela mulher, quando o profeta ia na casa dela? Eu quero encerrar com essa. Quando o profeta ia na casa dela, e ela fez um quartinho para o profeta. Quem é que lembra disso? Fez um quartinho para o profeta. E ficou lá, cuidou dele. Depois ele vai lá e diz ao servo dele, vai lá e pergunta a ela, o que é que eu posso fazer por ela? O que é que ela precisa? E aí ela diz que não precisa de nada. E o servo dele volta, não precisa de nada. Mas eu observei que ela não tem filho, Senhor. Olha isso, gente. Preste atenção. Porque o que Deus faz não é nada material. O que Deus faz é aquilo que é impossível. Esse papo de fé vai destravar na tua vida aquilo que é impossível. Eu quero encerrar com uma oração. Nessa oração, aquilo que é impossível diante dos teus olhos. Agora é aquilo que é impossível mesmo. Preste atenção. Jesus, aleluia. Um papel ser assinado, isso é até possível. Depende da caneta do homem, né? Às vezes você está esperando a ajuda de alguém, depende da ajuda do homem. Se alguém, eu estou esperando alguém falar sobre mim com fulano, e quando falar isso vai ser resolvido. Tudo bem. Eu estou falando daquilo que procede, aquilo que não tem nada o que é material, é aquilo que transcende tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é visível. Mas que quando Deus fizer, será notório, palpável e visível. Meu Deus, aleluia. Aquela mulher disse, não precisa de nada. E aí o profeta, o servo, o moço do profeta volta e diz, olha, mas ela não tem filho. Ele faz, então tá. Vai lá e diz a ela que Deus vai dar um filho a ela. E quando ele volta e diz, Deus gera, faz ela gerar esse filho. Mas quando ela tem esse filho, em uma certa feita, o filho morre. E o filho morre em seus braços. E eu não vi aquela mulher culpando Deus. Eu não vi aquela mulher dizendo que o que Deus fez foi mal feito. Eu não vi aquela mulher dizendo que o profeta era falso. Eu não vi aquela mulher jogando irresponsabilidade com palavras e atitudes diante de Deus. Aquela mulher pegou aquela demanda nos seus braços, colocou nos seus joelhos e disse, peraí, que na minha casa tem quarto de profeta, na minha casa tem lugar de oração. Eu vou levar ele para um lugar que dediquei ao Senhor. Você tem dedicado ao Senhor algum lugar na tua casa? Você tem um lugar de intimidade com Deus na sua casa? Aquela mulher, ela tinha um lugar que ela fez para o profeta. Aquela mulher pega aquele menino e leva naquele quarto e deixa ele lá. Ela não sai gritando, dizendo ao seu marido, o menino morreu. Ela não sai desesperada, procurando recursos, porque era uma mulher que tinha recursos. Ela não sai. Ela não chega culpando o profeta, ela não chega nada disso. Aquela mulher vai, pede ao seu servo para preparar todo o jumentinho e vai lá diante do profeta e diz, olha o filho que Deus me deu, que eu não pedi estar morto. E aí é muito lindo isso, porque a Bíblia mais uma vez mostra a mim e a você que fé requer atitude. Fé requer posicionamento. Fé requer comportamento. Olha o comportamento daquela mulher, como teve fé em cada detalhe. Houve fé em cada detalhe. E depois o moço vai lá e o profeta vai lá e aí o menino é ressuscitado. Eu tô fazendo uma analogia bem rápida para você diante disso, para dizer a você que aquilo que Deus te deu, você não vai perder. Coloca no joelho, coloca no altar de Deus. Você não vai perder. Preste atenção. Aquilo que Deus te deu vai permanecer no altar. Tudo que Deus te deu é gerado no altar. Babi, tudo que vem de Deus para a nossa vida é gerado no altar.
Tudo que É vem de verdade. Deus é gerado no altar. Pode ser em qual for, se for de Deus, é gerado no altar. E tudo que é gerado no altar não se perde. Deus não perde. Preste atenção. Deus não perde. Deus não está numa guerra contra Satanás para ganhar. Deus já ganhou. Deus já ganhou. Deus já é vitorioso. Você tem que tirar essa mentalidade e mudar isso. Não existe uma guerra do bem e do mal, de Deus e do diabo para vencer, não. Existe uma guerra da tua contra o diabo, mas com a ajuda do Espírito Santo você vai vencer. Porque o céu, ele já é vitorioso. Deus, ele já venceu. Jesus já venceu a morte e o inferno na cruz do Calvário. Jesus já esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Então, essa guerra já foi vencida. Acabou. A guerra agora é nós que estamos aqui na terra contra todas essas potestades, a maldade que vem para guerrear e arrancar você do propósito de Deus. Eu quero falar de Penina nessa noite aqui como um espírito e eu quero orar agora, tá certo? Eu quero orar. Se você onde você estiver, para agora. Se você tá na sua sala, se ajoelha, no seu quarto, na cozinha, tá lavando prato, tá fazendo qualquer coisa, para de lavar prato e vem para oração, tá certo? É posicionamento, é ação também. Então, para tudo agora e vem para a oração. Eu quero orar pela sua vida. E eu creio que através dessa oração, que transcende toda essa internet, que vai aí na sua casa, Deus não está limitado à tela desse telefone. Deus não está limitado a nada disso. Nada. Deus, ele vai aí agora. Deus vai na situação difícil agora. Deus vai no dia mau agora. Preste atenção. Penina, ela não é uma mulher. Penina não era uma prostituta. Penina não era uma Jezabel. Penina não era uma pombagira. Penina não era nada disso. Penina era uma mulher que casou com Elcana para gerar. Só que Penina tinha o espírito da afronta nela. Preste atenção. Hoje eu estou na minha cidade. Eu sou de Santa Cruz do Capibaribe, gente. Do interior de Pernambuco. E aqui na minha cidade, várias pessoas se candidataram, certo? Para deputado federal, deputado estadual. E eu vi que poucas se elegeram. Poucas. Uma pessoa só da minha cidade que eu saiba se elegeu. Uma só, um deputado. E aí tem várias pessoas que já foram candidatos outras vezes e todos os anos se elegia. Todas as vezes se elegia. E dessa vez não se elegeu. E aí, gente, toda vez quando tem uma vitória para alguém, a gente vê que perde, né? Deputado não. Às vezes entra 2, né? Assim, amiga. 3, né? Mas sempre quando tem vitória, a gente entende que alguém tem que perder. E na realidade tem pessoas que não conseguem comemorar a sua vitória. Tem pessoas que comemoram a derrota do outro. Não foi isso que aconteceu. Ana não comemorou a derrota de Penina quando Ana gerou Samuel. Ana comemorou a vitória dela e Ana cumpriu o seu voto entregando Samuel no altar. Depois Ana gerou. Deus só se parou ali, não. Mas só Samuel foi o filho da promessa, o filho que Deus cumpriu, o filho que é falado, o filho que através dele, você não entende quem é Samuel, através de Deus inseriu Ana num plano divino. Através de Samuel começou a ser ungida a descendência de Jesus, sacerdotal de Jesus aqui na terra. Foi Samuel que ungiu Davi rei. E ali vem Jesus, filho de Davi, da unção sacerdotal, da unção celestial, unção divina. Então, o que eu quero dizer a você hoje é que hoje eu estava na minha cidade e aí eu vi um grupo passando, sabe? Um grupo passando, debochando, com músicas no carro, do outro candidato que perdeu. E eu disse, gente, as pessoas ao invés de comemorar a vitória deles, eles estão comemorando a derrota do outro. Então, como isso é tão difícil, como isso mentalidade, gente. Você entende como isso requer um comportamento? Então, do mesmo jeito que alguém estava, ao invés de comemorar a vitória de um, estava comemorando a derrota do outro, olha o comportamento, olha a mentalidade. Comportamento fala de mentalidade. E aí a fé, ela é uma questão de mentalidade. Para você ter uma fé baseada e pautada na palavra de Deus e firmada em Deus, tem que haver uma metanoia. Tem que haver uma transformação, uma mudança na sua mente, para que você venha enxergar a situação de outra forma, por outro âmbito. Na psicologia existe uma ferramenta que psicólogos usam, que faz o hemisfério direito se comunicar com o hemisfério esquerdo do cérebro e fazer você enxergar a mesma situação que você passa, mas com outros olhos. E isso é tão incrível que a Bíblia também nos ensina isso. Ana enxergava a situação dela o tempo todo com os olhos de Deus. Se não, Ana tinha cedido às afrontas de Penina, tinha cedido à incompreensão do seu marido. E você via Ana aqui, ó, debatendo, ou sorrindo, ou chorando diante de alguém. Ana chorava diante de Deus e Ana silenciava diante dos homens. Então tem situação que você tem que silenciar diante dos homens e chorar diante de Deus.
Ninguém precisa enxergar aquilo que você faz diante de Deus, mas os frutos serão um respaldo. Deixa eu te dizer uma coisa. O tempo de plantar, o tempo de semear, requer esforço e deixa você sujo, né? A gente se suja porque a gente tem que cavar a terra, a gente fica sujo. E aí, quando tá plantando a plantinha, a gente planta em terra e ninguém vê o que tá plantado, ninguém vê o que foi semeado ali. Mas quando o fruto aparecer, meu irmão e minha irmã, se prepara. Quando o fruto aparecer, Aleluia. chegar, se prepara. Porque quem usufruir dos frutos vai reconhecer que você é um homem de fé e uma mulher de fé. A fé, ela não... Oh, meu Deus. Lembra do que eu falei no início da live? Nós já estamos há 1 hora aqui. E glória a Deus que você está aí segurado na live. Nós já estamos Aleluia. fazendo você entender que a fé, ela não é aquilo que eu falo. A fé, ela não é aquilo que eu digo. A fé não é só apenas aquilo que eu declaro. A fé não só é resultado daquilo que eu espero. A fé, ela requer de mim um comportamento e um posicionamento. Pessoas de fé se comportam como pessoas de fé. Então, É verdade. tenha fé para esperar. Tenha fé para esperar. Tenha fé também para o dia da afronta. Tenha fé também para silenciar. Então, esses 3 posicionamentos, fé para a espera, fé para a afronta e fé para o silêncio. É isso que o céu quer de você. E isso é um comportamento. Então, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que está aqui na live comigo agora, Babi, que talvez esteja enfrentando o espírito de afronta, que é o espírito de Penina. O espírito que te faz paralisar, o espírito que quer te arrancar do altar, o espírito que quer te desfalecer e te fazer dizer que não vale a pena permanecer no altar esperando em Deus, insistindo em Deus, acreditando em Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu recebi a autoridade de Deus para isso. Recebi a autoridade de Deus para que a sua mentalidade se esclareça no discernimento da palavra, que esperar em Deus é a melhor solução. Então, receba essa palavra nessa noite, minha irmã que está me ouvindo, meu irmão que está me ouvindo. Receba essa palavra do céu para a sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, que através dessa palavra que foi ministrada, Senhor, através dessa live, Senhor, onde tem pessoas aqui conectadas, ó Pai, pessoas conectadas esperando, ó Pai, uma resposta da tua parte. Tem pessoas aqui também desesperadas, pensando em tomar uma atitude. E ainda bem que o Senhor falou com ela hoje, Senhor. Deus, ensina essa mulher a esperar, ensina essa mulher a ter atitude de mulher de fé, a ter posicionamento de mulher de fé, a ter comportamento de mulher de fé. Espírito Santo de Deus, amigo da nossa alma, professor da nossa vida, nos ensina, Senhor, a ter posicionamento e comportamento de mulher de fé. Mulher de fé sabe esperar. Mulher de fé não é contabilizada pelo tempo terreno, mas a mulher de fé é contabilizada pelo tempo do céu. Mulher de fé não é movida pelo que houve na terra. Mulher de fé é movida pela notícia que vem do alto e que vem do céu. Mulher de fé, Senhor, não é fundamentada nem arraigada em relacionamentos humanos e terrenos, ó Pai. Ana não estava presa ao relacionamento dela com Elcana, sobre o que ele poderia dar a ela, mas Ana estava fundamentada no relacionamento dela contigo. Mulher de fé silencia. Mulher de fé silencia diante da incompreensão do homem. Mulher de fé silencia diante, Senhor, da incompreensão, Senhor, do outro, talvez a sua própria família, mas a mulher de fé se posiciona no teu altar. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, mulheres aqui que estão com causas impossíveis, pessoas aqui que estão com causas impossíveis, Senhor, recebam, Pai, de ti um sinal, Senhor, uma providência. Deus, eu sei que não precisou, ó Pai, o teu servo, o profeta Elias, orar para que o Senhor mandasse mantimento. O Senhor quis fazer isso. Então, no meio desse processo, Senhor, queira fazer alguma coisa. Queira, Senhor, mandar provisão. Queira ser o Deus provedor, Pai. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa live. Que o seu nome seja sempre entronizado e que a glória seja sempre dada a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Um beijo para vocês. Coração para vocês. Eu amo vocês. Foi muito bom estar aqui. Aleluia. É tão bom estar aqui. Muito obrigada, amiga, pelo convite. Oh, meu Deus, amiga, que preciosa. Como eu amo te ouvir.
como Deus fala comigo através da tua vida, como Deus te usa. E cada vez mais eu tenho a certeza de que as lutas, as provações, elas não definem a nossa história, elas não definem quem a gente é. Elas são só estações que a gente precisa passar, vencer, superar, aprender a lidar com elas. E antes de finalizar oficialmente a nossa live, eu não posso deixar de falar a respeito de algo. Assim, todas as vezes eu amo a história de Ana também, amo. E a cada vez que eu leio, a cada vez que eu ouço algo, eu aprendo algo. Quando eu acho que eu já sei essa história de trás para frente, frente para trás, tem algo novo que o Senhor derrama sobre nós através da vida de Ana. E o que eu tenho aprendido é que enquanto Ana viveu das porções de Eucana, ela não experimentou o melhor de Deus para a vida dela. Precisou realmente ela ter um posicionamento de fé. Precisou ela fazer o voto dela, viver as experiências dela, ter intimidade. Precisou Ana dar passos realmente que, meu Deus, moviam o sobrenatural, passos que pessoas, o próprio profeta não conseguiu entender, decifrar as atitudes de Ana, mas ela sabia o que ela estava vivendo, foi um voto que ela fez, foi um posicionamento de fé que ela assumiu. A partir daquele momento, a gente vê Penina sumindo da história. A gente vê um capítulo 2 iniciando, sendo inaugurado na vida de Ana. A gente vê Ana tomando uma postura diferenciada. A gente vê Ana tomando decisões diferenciadas. Por quê? Porque ela fez o voto dela. Tem muita gente vivendo da porção do outro. Tem muita gente vivendo de gotas. E Deus quer derramar um rio da presença dele sobre nós. Deus quer fazer algo novo, algo diferente, algo sobrenatural no nosso interior que só Ele pode fazer. Só Ele. Depende muito mais de nós do que de Deus, porque a parte de Deus está liberada, bem como você disse. Mas é o nosso posicionamento de fé, é a nossa posição, é o nosso comprometimento, é a nossa aliança, é a nossa entrega que vai rasgar os céus sobre a nossa vida ou não. E a fé, de fato, exige um posicionamento. De fato, porque se Ana caminhasse ou continuasse caminhando pelo que ela estava vendo, pelo que ela estava sentindo, pelas circunstâncias que estavam ao redor dela, ela ia talvez até morrer de tristeza. Ela já não estava comendo, ela já não estava mais desfrutando de nada. Mas a partir do momento, não é? Que o posicionamento dela de fé. O posicionamento, comportamento, né? Eu vejo muitas mulheres assim. Inclusive, gente, eu tenho que falar desse assunto também porque é muito importante. Em nosso meio hoje a gente vê muito isso. Eu sempre falo com as pessoas, se eu não conheço alguém que seja divorciado dentro da igreja, na família tem alguém divorciado. O divórcio, ele é um lamento, é uma dor que muitas pessoas estão passando. Né? E eu costumo dizer às pessoas que eu ajudo que quando aconteceu isso comigo, eu não tive muito respaldo. Eu não tive muito eu não encontrei ninguém para me olhar que passou por isso e que eu poderia ter como espelho. Não encontrei alguém que passou por isso. Eu poderia dizer assim, nossa, fulano é espelho para mim. Eu vou fazer como fulano fez. Eu não tinha um mapa para seguir. E meu único medo foi que eu pudesse tipo me desgostar com Deus, depois de tudo que estava construído na minha mente e o meu castelo foi desmoronado, eu dizer assim, pronto, agora se perdeu tudo. E sair daquele caminho. Só que Deus, ele provou que quando a gente decide viver a história que ele tem para nós, qualquer situação que a gente passa, faz a gente permanecer arraigado nele. Faz a gente permanecer firme nele, amiga. Então, muitas pessoas, elas têm a fé pautada nas conquistas e não têm a fé para o dia mal. E você sair aqui nessa noite entendendo que independente das circunstâncias que aconteçam na sua vida, como Babi aqui falou, a gente não é movido por isso. A gente não é. A gente já tem as ferramentas para lidar com isso, que a Bíblia dá essas ferramentas. Mas aí Deus está fazendo você passar por situações para que talvez outras pessoas que não têm a força que você teve, e não é porque você é super crente, mas é porque Deus, o Espírito Santo te ajudou naquele momento, você conseguiu encontrar nele o que você precisava, e aí você tem como passar para o outro aquilo que você recebeu dele. Então eu me considero assim nas minhas orações, várias vezes eu falo como Paulo disse, Senhor, se o Senhor precisa desse meu corpo ainda, então eu vou padecer ainda aqui com você. E eu digo a Deus,
Deus. As pessoas perguntam, você não casou ainda? Ai, não sei o que, aí você tá orando, ai, não sei o que. E é tanta pergunta, e eu digo, Deus, se você precisa de mim ainda nessa situação que eu estou para levantar mulheres dessa mesma situação, eu continuo aqui. Tudo acontece no tempo de Deus. A fé, ela te dá equilíbrio para esperar o tempo de Deus e aquilo que Deus tem para sua vida. Também a fé faz isso. A fé faz muita coisa, mas ela também faz isso. Isso é muito bom. Eu não tenho fé para ficar esperando em Deus uma pessoa que vai completar a minha família, porque eu sei que Deus tem isso para mim. Deus não vai me deixar desamparada, Deus não vai me deixar a minha casa terminada, sem terminar. Né? Deus não começa uma construção para não terminar. Deus não faz isso. Jamais nada de Deus tem completo. Tudo de Deus tem completude. Mas a minha fé não é para esperar isso, porque isso eu já sei que vai acontecer. A minha fé é para ter um posicionamento na situação que eu estou agora e ajudar outras mulheres. Babi, eu já conheci tantas mulheres, Babi, tantas mulheres. Isso para mim era um motivo de vergonha. Eu tinha vergonha, gente. Eu dizia, a Bíblia não me dá respaldo. Ou a mulher sabe, ou a mulher tola. E mesmo que tenha sido outro que errou, mas a gente carrega as nossas culpas. A gente foi tola, a gente foi inocente, a gente foi ingênua em muitas situações. E a gente dá espaço para outra pessoa vir, entrar. E aí tem muita coisa nisso. E aí quando eu começava a olhar e começava a me culpar, Deus disse, levante-se desse lugar de tolice e venha ser construída como uma mulher sábia. Então Deus, ele tem essa construção para a sua vida. A fé, ela também é gradativa. A fé, ela é medida. Deus disse, Babi dizia, homem de pouca fé. Não é homem de muita fé. Nossa, em todo Israel não vi tamanha fé como a sua. Então, Jesus, ele sempre estava medindo a fé das pessoas. Então, que através dessa live, a sua fé possa ter aumentado de nível em nome de Jesus. E você venha entender qual é o comportamento que Deus quer que você tenha diante dessa situação. Tá certo? Que sua fé não esteja só focada em esperar o que vai acontecer e na vitória final. Não, que a sua fé seja suficiente para te fazer passar por tudo dentro do processo. E você chegue no lugar que Deus quer que você chegue. Amém? Um beijo no seu coração. Que já se delongou, Babi. Outro dia eu vou estar aqui com vocês de novo, já que Viana, um beijo. Ai, por favor. Um beijo para todos vocês que estão por aqui, que eu vi tem uma mulher aí da minha cidade dizendo que é daqui, que eu sou da cidade dela. Amém. Glória a Deus por isso. Vou estar aqui com você mais em nome de Jesus. Com certeza. Vou fazer o papo de selfie. Tirem selfie, tá bom? Deixa eu ajeitar o cabelo, né? Deixa eu desativar os comentários, me ajeitar também. Manda para mim. Eita, gente, marquem a gente, compartilhem, a gente vai repostar. Isso mesmo. Foi lindo, minha amiga. Manda para alguém essa live, não sei se vai ficar gravado. Fica gravada, amiga? Fica 24 horas aqui no Insta, eu vou te marcar lá como colaboradora para a gente divulgar e depois ela vai para o YouTube. Pronto. Porque o Insta estava apagando alguns posts do meu feed. Então, para a gente não perder esse conteúdo, eu estou jogando lá pro canal. Ótimo. E a gente segue divulgando. Quando tem muita visualização, eu não resisto. Aí eu deixo aqui também, mas quando tá dentro de uma normalidade, eu tô fazendo assim, porque senão a gente pode acabar perdendo. E eu não aceito perder nenhuma gota do que Deus tem derramado aqui. Muito bem. Minha amiga, muito obrigada. Um beijo, você é do céu. Obrigada pelo teu carinho. É teu, viu? Nós vamos fazer de novo. Vamos voltar. Deus abençoe vocês, gente. Tchau. A fé não é para te dar tudo aquilo que você quer. Ela não é só para isso. A fé é para te ajudar a passar pelo que você não quer, a passar pelo dia mal, a enfrentar as suas lutas, as suas dificuldades, para te manter de pé. A fé requer posicionamento. Ei, o dia mal, os de repente estão aí, ó, e batem na porta de todo mundo. O sol está sobre todos, sobre o justo, sobre o injusto, mas é o nosso posicionamento que vai fazer a diferença. Eu comecei a live falando sobre os atletas, para que a gente não seja um atleta despreparado, que coloque tudo a perder com as suas emoções totalmente vulneráveis, fragilizadas, não, que a gente aprenda a lidar com a perda, com o ganho, que a gente aprenda a lidar com os desafios, para que a gente possa estar preparado quando de repente bater na nossa porta. Pega essas chaves aqui que a gente trouxe na live, pega essas chaves que Deus entregou nas nossas mãos, esse papo de fé, e avance no nome de Jesus. A tua fé vai te manter de pé no dia da angústia, no dia difícil, que chega para todo mundo.
Então permaneça firme. Olha, não viva dos votos, das porções de ninguém. Busque os seus próprios votos, busque os seus próprios momentos de intimidade com Deus. E Ele vai te encher até transbordar. No nome de Jesus, que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. E não esqueçam, gente, de que tudo coopera para o nosso bem. Até aquilo que parece que vem para nos matar, que vem para nos atrapalhar, até aquilo que parece que está bagunçado na nossa vida, tem propósito e nos leva a avançar, acelera os nossos passos, impulsiona os nossos passos. Toma posse dessa verdade. No nome de Jesus, que Deus te abençoe e até a próxima com mais Papo de Fé. Tchau, tchau, gente. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.